Glória a Jesus, estamos aqui aguardando a chegada dos nossos queridos irmãos para começarmos uma vez mais nosso estudo bíblico. Cresci numa igreja que valorizava estudo bíblico. Estudo bíblico estava todo mundo lá. Aí o tempo passou, os nossos cultos de estudo bíblico desapareceram. Pelo menos aqui na live, na internet, nós estamos aqui no Facebook, para estudo bíblico, estudo sobre hoje, sobre a volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, do capítulo 5. Estamos lá, texto que fala sobre a volta de Jesus. Bíblia aberta, vamos lá? Vamos ao nosso estudo para a glória do nome do nosso Senhor e o nosso crescimento espiritual. Só vou abrir aqui o nosso texto. Espero que os irmãos tenham tido uma semana abençoada. Já estamos chegando ao final da semana, né? Hoje é sexta-feira, amanhã, sábado, e aí a semana já acabou. E aí estaremos começando uma nova semana debaixo da graça deste nosso bom Deus. Domingo, nosso culto ao vivo lá na igreja às 18 horas. Ok, queridos? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou lendo o texto à medida que nós formos falando, tá? Em vez de fazer a leitura desse texto, nos 11 primeiros versículos, à medida que nós formos aqui escorrendo, vamos apresentando a leitura desse texto. Qual é a grande mensagem aqui? A grande mensagem aqui em Tessalonicenses, de capítulo 5, de 1 a 11, é que a noiva vai ser arrebatada. O noivo virá buscar ansiosamente a noiva. Jesus aguarda esse momento com ansiedade. Ele diz que esse dia e hora só o Pai sabe. Então Jesus aguarda com expectativa esse dia, como a noiva também. Nós, como a noiva, aguardamos com muita expectativa o momento do arrebatamento da igreja. Olha que ele vai ser um momento de mudança definitiva da história deste planeta. Qual é o propósito de Paulo com esse texto? O propósito de Paulo aqui é a subitaneidade. A vida de Jesus é assim, olha, no tocar de dedo, no piscar de olhos, no estalar de dedos, a igreja vai ser arrebatada. Então, o propósito de Paulo aqui é mostrar exatamente isso. Quando menos esperar, a igreja já não está mais na terra, está lá nos céus. E tem 2000 anos, queridos, que a igreja prega essa mensagem. Tem 2000 anos que a igreja está olhando para o futuro. Tem 2000 anos que a igreja está colocando os seus olhos no dia de amanhã. E quando Paulo começa a escrever aqui essa carta, ele diz, olha, irmãos, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Quero deixar bem claro para a igreja de Tessalônica e para todas as outras igrejas. Eu não vejo necessidade de falar mais sobre esse assunto. E ele ainda reitera, vocês estão bem inteirados. Eu tenho falado muito sobre a volta de Jesus. Então é como se Paulo estivesse dizendo para a igreja que esse assunto a igreja dominava. E se a igreja dominava esse assunto, Paulo não via tanta necessidade de escrever sobre ele. Mas tem uma questão que coloca aqui no versículo número 1, que nós vamos falar, era a preocupação que a igreja tinha, aliás, todo esse texto, sobre essa volta de Jesus. E começa falando sobre tempos e estações. E aí, a resposta que Paulo dá aqui para a igreja de Tessalônica, a mensagem que fica, queridos, é mais ou menos assim. A igreja tinha algumas dúvidas ainda. E os nossos parentes já morreram, como fica na volta de Jesus, que já morreu? E as pessoas nossas que são ímpias, amigos, parentes, como ficam isso? Então a gente vai deduzindo da escrita de Paulo que a igreja tinha alguma preocupação nessa direção. E Paulo vai responder aqui essas
indagações. Então vamos lá. Precisamente vamos ao texto bíblico. Versículos 1 e 2. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, que nos acompanham, as figuras que Paulo usa. Eu quero explorar as figuras nesse texto. Quais são as figuras usadas pelo apóstolo Paulo para falar sobre a volta de Jesus? Que figuras são essas? Versículo 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, precisamente, de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Primeira questão que eu quero pegar aqui, queridos, são tempos e as épocas. Essa expressão aqui, ela é motivo de debate o tempo todo. E aí, e o tempo, e a época, e o momento que Jesus vai voltar? Toda mudança que há na história, na vida, a gente já pensa logo na volta de Jesus. Esses grandes eventos que acontecem. Eu imagino, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial. Tempos e época, olha, Jesus está voltando, guerras e rumores de guerra. Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. A gripe espanhola, febre negra, gripe espanhola. Agora essa pandemia que nós estamos vivendo. Tudo isso aponta para tempos e épocas. Essas duas palavrinhas, elas sempre esteve na discussão, no centro de discussão da igreja sobre a volta de Jesus. Bom, queridos, são duas palavras diferentes. Tempos e épocas são duas palavras diferentes na Bíblia. Nós temos aqui Cronos para tempo e nós temos Kairos para época. Cronos e Kairos. O que significam essas palavrinhas? Cronos vem de cronologia. Por exemplo, o ano passado foi 2019, agora 2020, o ano que vem 2021. Isso é cronologia. Quantos anos você tem? Qual a sua idade cronológica? Quantos anos você já viveu? Quantas semanas tem o mês? Isso é cronologia. Quantos meses tem o ano? Isso é cronologia. Mas quando a gente fala em Kairos, não tem nada a ver com cronologia. Kairos significa oportunidades. Qual a oportunidade que nós temos neste momento? Quais são as oportunidades que nós vivemos da crise do momento? Nós temos algumas oportunidades. Quais são os atos específicos de Deus numa determinada época, num determinado tempo? Que atos específicos de Deus a gente pode ver? Por exemplo, a entrega da lei. Ali é um kairos, uma revelação especial de Deus, um momento especial de Deus na história. Outra, a vinda de Jesus. Aquele momento que Jesus esteve aqui foi um kairos, foi um momento especial de Deus, de uma revelação de Deus. Outra, a morte na cruz, a ressurreição de Jesus, foi um momento específico de Deus na história. Isso é um kairos, não é cronos, é kairos. Ou outro, a descida do Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, foi um outro momento específico, outro ato específico de Deus na igreja. Isso é um kairos. Então eu pergunto assim, que ato específico de Deus nós podemos ver neste momento de pandemia? Todo mundo trancado dentro de casa, todo mundo usando máscara, ninguém aguenta mais falar em pandemia, em Covid-19, em coronavírus, ninguém aguenta falar mais em máscara, ninguém está aguentando ficar mais dentro de casa. Tá, mas nesse momento, que ato específico de Deus a gente pode ver? Se Deus está fazendo alguma coisa nova na igreja, se Deus tem um ato novo na igreja, isso é um kairos, é uma oportunidade de Deus trabalhar na nossa vida. Então, queridos, o importante em nós não é tanto a nossa idade cronológica. Então, cronologicamente, eu tenho quantos anos? Tenho 72 anos. Você tem quantos anos? Cronologicamente falando. Tá, isso é uma coisa. Mas eu te pergunto, que oportunidades você tem na sua vida que você vai dizer sim, essa é uma oportunidade de Deus. Esse é um momento específico de Deus na minha vida, na minha família, nos meus planos, nos meus propósitos. Entendeu? Entendeu?
A diferença dessas, em tempos, quando a Bíblia fala aqui, nesse texto, sobre tempos ou épocas, tempos é cronos, cronologia, épocas é kairos. Kairos, para a gente traduzir de uma forma mais ampla, é o tempo certo, é o tempo apropriado, é o momento destinado por Deus para um acontecimento específico. Então a gente pode ter, por exemplo, na nossa vida, quantos kairós nós temos, quantas oportunidades específicas de Deus na nossa vida. Isso é importante a gente estar atento para isso. Então a pergunta, a questão colocada por Paulo, respondendo questionamentos da igreja tessalônica, eu só, olha, quanto aos tempos e às épocas, eu nem preciso escrever, porque vocês já estão muito bem inteirados disso. Mas o tempo todo, queridos, faz parte do nosso diálogo, faz parte das nossas negações. Que tempo é este? Que momento é este? Não é? Especialmente referindo-se às duas palavrinhas, tanto a cronologia, como também esse agir específico de Deus. Bom, queridos, versículo 2. Quero te levar para o versículo 2. O que é que diz? Vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Paulo não teria uma metáfora mais apropriada para falar? Tem que usar o ladrão da noite? Essa expressão ela é comum, especialmente no Novo Testamento. Jesus fez uso dessa expressão lá em Lucas capítulo 12, quando ele vai falar, olha, só porém, que o pai de família, se soubesse a que hora o ladrão viria, ele não permitiria que a sua casa fosse roubada. Então, queridos, essa figura do ladrão, ele é oportunista, o negócio do ladrão é valorizar o elemento surpresa. Então, Jesus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo aqui, que com respeito à volta de Jesus para o arrebatamento, Deus vai valorizar o elemento surpresa. Por isso, Jesus diz que a dia e a hora só o Pai sabe, ninguém mais. Então, qualquer cogitação aqui, qualquer especulação aqui, é mera especulação. Aí Pedro também vai fazer uso dessa expressão lá no capítulo 3, segundo Pedro. Entretanto, como ladrão virá o dia do Senhor. E Apocalipse, Jesus diz, mais uma vez lá em Apocalipse, no capítulo 16, eis que venho como o ladrão. Bom, então a igreja está advertida sobre a forma da vinda inesperada de Jesus. Então, irmãos, nós vamos definir a vinda de Jesus para o arrebatamento da igreja com duas formas. A vinda de Jesus é iminente, isto é, pode acontecer a qualquer momento. Ela é iminente, pode acontecer a qualquer momento. E a vinda de Jesus é inesperada. Vai apanhar, entre aspas, todo mundo de surpresa. Mas a igreja não, porque a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Aí Paulo diz assim, no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe como ladrão, de surpresa. E no versículo 6 diz, assim, pois, não durmamos, vigiemos, sejamos sóbrios. Versículo 8, revistamos-nos da couraça da fé, da couraça do amor, e tomamos como capacete a esperança da salvação. Então, note aqui, queridos, que Paulo está dizendo que mesmo que a volta de Jesus seja inesperada, não será surpresa para a igreja. Por quê? Se eu sou a igreja, se você é a igreja, se nós estamos certos da vinda de Jesus, e nós estamos aguardando Jesus hoje, amanhã, essa semana, o tempo todo estamos aguardando Jesus, quando ele vier, não será surpresa para nós. Nós estamos aguardando. Aquele corinho que a gente cantou tanto, podes vir, estamos esperando Jesus, podes vir,
podes ver, estamos esperando, Jesus, podes ver. Então é isso. Então a vinda de Jesus não será surpresa para a igreja. Agora, por que Paulo diz como ladrão e vai apanhar muita gente? As pessoas que estiverem dormindo, as pessoas que não estiverem vigilantes, as pessoas que não estão aguardando a volta de Jesus, vai ser uma grande surpresa quando perceber que no estralar de dedo, no piscar de olhos, a igreja não está mais sobre a face da terra. As irmãs consagradas sumiram, as irmãs de oração sumiram, os homens que eram referência desapareceram, os pastores que eram de referência desapareceram, não estão mais aqui. Pode procurar na igreja, pode procurar na casa dele, pode procurar nas redes sociais, você não vai encontrar esse povo. Se alguém está dormindo, se alguém está frio, se alguém está distante, se alguém não está preparado, com certeza vai ficar, porque a volta de Jesus não vai dar tempo para ninguém se preparar. É no piscar de olhos e tudo que tinha que acontecer, ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, tudo isso e subir, tudo isso aconteceu nesse espaço de milésimo de segundo. Então, quem vai ficar, esses que vão ficar, será uma surpresa a forma da volta de Jesus. Então, queridos, aqui a gente encontra essa expressão dupla, né? Tempos e épocas. A igreja estava muito preocupada com tempos e épocas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a questão para nós é a volta de Jesus, a nossa preocupação não pode ser tempo e nem época. A nossa preocupação deve ser Bíblia e oração. Bíblia e oração. Porque se eu estou fundamentado na Bíblia, se essa palavra arde na minha alma, se eu estou focado na mensagem da Bíblia, se eu estou focado na oração, queridos, com toda certeza, as pessoas que estão voltadas para a Bíblia e oração, a volta de Jesus, no momento que for, não será surpresa, porque essas pessoas estão preparadas o tempo todo para esse momento. Estamos nos preparando para esse momento. Me recordo aqui de um escocês que estava morrendo, e um pastor foi ler a Bíblia para esse escocês e orar com ele. Ele disse: meu irmão, fica tranquilo. Eu cobri o telhado da minha casa quando o tempo estava bom. Estou tranquilo. A morte não é tempestade para mim. Estou em paz. Vou partir em paz. Queridos, esta é a convicção da igreja para a volta do Senhor Jesus. Mas hoje, se você quiser acabar com a igreja, não vou dizer se acabar com a igreja, mas se você quiser matar duas atividades na igreja, coloca numa reunião de oração e na outra você coloca estudo bíblico. Entra ano e sai ano, a fotografia é a mesma. São as mesmas pessoas que estarão na reunião de oração, são as mesmíssimas pessoas que estarão no estudo bíblico. Em igrejas grandes, você vai encontrar assim um grupinho pequeno, que ama a palavra, que ama momentos de oração, que tem prazer na presença do Senhor. Hoje, a dupla hoje não é oração e Bíblia. A dupla hoje é celular, top e redes sociais. Então, se eu tiver na minha mão um celular de última geração e uma boa internet aí para navegar nas redes sociais, estou tranquilo. E pode ser que a volta de Jesus para mim, nesse contexto, seja como ladrão que vem à noite. Eu estou despreparado para receber, porque o ladrão trabalha com elemento surpresa. Bom, eu te levo agora para o versículo 5. Vamos lá para o versículo 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. A outra figura que Paulo usa aqui, queridos, para falar sobre a volta de Jesus é filhos da noite e filhos do dia. A volta de Jesus tem significado diferente para esses dois grupos. Uma coisa é a volta de Jesus para os filhos do dia. Outra coisa diferente é a volta de Jesus para os filhos da noite. Eu só preciso saber de quem eu sou filho. Se eu sou filho do dia,
se eu estou iluminado, se eu estou bem orientado, bem direcionado na vida, se meus passos são firmes, ou se a minha mãe é a noite. Ajo nas trevas, no escuro. Essa metáfora, queridos, é muito bem associada com Deus, porque Deus é luz. É uma metáfora que tem respaldo em Jesus, porque Jesus disse, eu sou a luz da vida. E é uma metáfora que diz muito respeito a mim e a você, porque nós somos filhos da luz. Nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus que nos esclarece, que nos ilumina, que espanca as trevas da ignorância dentro de nós. Então tem tudo a ver com o povo de Deus. Quem são os filhos das trevas? Os filhos das trevas estão envolvidos com os ímpios, estão envolvidos com o mundo maligno, estão envolvidos com a vida noturna, estão envolvidos com todas essas práticas que são melhores feitas nas horas da noite, nas horas das trevas, do pecado. Esses ímpios não acreditam na vinda de Jesus, não estão interessados na volta de Jesus. Para eles, hoje, pouco se dá Jesus vir ou Jesus não voltar, eles não acreditam nisso. Eles serão apanhados de surpresa, eles estão vivendo apenas o presente, o anseio deles está voltado para o presente, eles não têm interesse com o dia de amanhã. Comamos e bebamos, porque amanhã nós vamos morrer. Eles são destinados para o dia da ira e serão apanhados no dia do julgamento. Aí é como se o ladrão tivesse vindo e fez o elemento de surpresa, pegou todo mundo despreparado, não é? Os ímpios despreparados, o mundo sem Deus despreparado. Tá. Em oposição a isso, quem são os filhos da luz? Os filhos da luz não serão surpreendidos para a volta de Jesus, porque é isso que a gente quer. Tudo que nós queremos, irmãos, é que Jesus venha. Por mais sonhos que nós tenhamos, nós queremos da volta de Jesus. Você está pensando em comprar casa, apartamento, carro? Continue com o seu sonho de comprar a sua casa, seu apartamento, seu carro. Você está pensando em casar? Continue com o seu pensamento de casar. Você está pensando em estudar, em formar? Continue com o pensamento de formar, de estudar. Você tem algumas metas da vida? Continue. Agora, nós estamos focados na volta de Jesus. Se Jesus voltar e eu não conseguir alcançar o que eu queria, glória a Deus, fica tudo aqui. Fica tudo aqui. Talvez você comprou o carro ontem, está cheirando. Talvez comprou um apartamento ontem, terminou de arrumar a mudança agora. Mas glória a Jesus, se Jesus voltar, nós queremos a volta de Jesus. Fica tudo. Estamos livres, livres, livres. Você queria ter um dinheirinho no banco. Você conseguiu arrumar o seu dinheirinho no banco? Glória a Deus, eu tenho um dinheirinho no banco. Mas Jesus voltou, você não quer nem saber desse dinheirinho no banco. Fica aí. Então, queridos, olha a diferença dos filhos das trevas para os filhos da luz. Olha a diferença. Os filhos da luz, venha Jesus no dia que vier. Venha Jesus no horário que vier. Venha Jesus mais cedo ou venha Jesus mais tarde. Nós estamos aguardando Jesus. Nós estamos focados na volta de Jesus. Nós estamos com os olhos, queridos, colocados não apenas no dia de amanhã, mas nós estamos olhando o futuro com otimismo e com grande expectativa. A volta de Jesus é a nossa maior motivação de continuarmos firmes, essa firmeza inabalável na fé. É a volta de Jesus. E, portanto, nós agimos com perseverança, com fé, com muita convicção. Por quê? Esses imperativos que Paulo usa aqui, nós estamos atentos para esses imperativos. Os filhos da luz estão atentos para esses imperativos de Paulo. Não dormamos. Não dormir é vigiar. Vigiemos, a palavra está aí. Fica acordado, fica atento, fica esperto. Sejamos sóbrios. Revistamos a couraça da fé.
revisando a couraça do amor, e tomemos como capacete a esperança da salvação, essa redenção completa, total, quando seremos como ele, teremos um corpo glorificado, estaremos com ele para sempre, não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem clamor, porque todas essas coisas passaram. Queridos, a igreja, os filhos da luz, olha para o futuro com expectativa. Jesus, a volta de Jesus, não é uma tragédia para a nossa vida, não é uma tragédia para a igreja. A volta de Jesus é a maior realização da igreja. Então, queridos, eu te levo agora para o versículo 3. Por versículo 3, vou me dando uma luzinha aqui, só para eu ficar bem inteirado com os irmãos. O que diz o versículo 3, queridos? O que diz o versículo 3? Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A outra figura que nós encontramos aqui de Paulo sobre a volta de Jesus é a figura da mulher grávida, a metáfora da mulher grávida. O que acontece com a mulher grávida? Primeiro, ela sabe que ela está grávida, que tem um bebê no seu ventre, seu útero. Segundo, ela sabe o tempo que essa criança vai nascer, mas ela é incapaz de saber o dia ou a hora que essa criança vai nascer. Então, o nascimento dessa criança, ela aguarda assim com muita expectativa, mas ela não sabe. Diz, olha, pode nascer qualquer hora. Às vezes até os médicos erram essa previsão do horário do nascimento de uma criança. Os médicos sabem o tempo que essa criança vai nascer, mas não sabem a hora que essa criança vai nascer. Viu? A figura que Paulo está usando aqui, uma mulher pode chegar hoje ao hospital e dizer assim, doutor, meu filho está nascendo. Aí a médica, o médico examina lá, não, pode botar para casa, vai demorar ainda. A mulher entra no carro e a criança nasce. Não é isso que acontece? Então, queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Ele continua com essa mensagem, só muda a figura. Agora é da mulher, primeiro é do ladrão, da noite. Agora é da mulher grávida, reiterando o que ele quer que fique bem claro na mente da igreja. Assim, olha, vocês não imaginam o momento que Jesus vai voltar. Então, como pai da casa precisa estar preparado para resistir o ladrão, independente do horário que ele chega, assim como a mulher precisa estar preparada para o momento que essa criança vai nascer, que é um momento de dor, primeiro de surpresa, né? Até que a criança nasceu. Chegou o momento do nascimento da criança. Mas aqui, queridos, nós temos duas mensagens dessa mulher grávida. Primeiro, é que essa mensagem de uma hora inesperada, assim a volta de Jesus para a igreja, por isso a igreja precisa estar focada na volta de Jesus. E o segundo, essa dor de parto. Essa dor que a mulher sente no parto. Que dor é essa? Essa é a dor que os ímpios vão sofrer depois que a igreja nasceu. Depois que a igreja foi embora. Depois que a igreja foi arrebatada. Aí vai ser um momento de dor para quem ficou. Por quê? Por que momento de dor? Porque é o governo do anticristo. Se está ruim com Bolsonaro, se está ruim com quem for, com A, com B, com C, com D, aguarde a volta, a vinda do anticristo. Não é? Quando ele estiver governando aqueles últimos 3 anos e meio, que a Bíblia fala momento de tribulação como nunca houve na terra, momento de dor, será um momento de ai. Então será um momento de agonia. Especialmente o profeta Isaías fala muito dos ais messiânicos. Então, queridos, esse ai messiânico, mostrando aí o sofrimento do Messias, você vai ver o sofrimento dos ímpios nas mãos de Satanás, embora Jesus sofreu muito, não é? Como justo, como santo, ele sofreu, foi descrito lá no profeta Isaías, no capítulo 57,
53, né, nós encontramos lá as dores do Messias, né, como sofreu. Mas aguarde os ímpios também o seu momento de gemer. Então, meus queridos irmãos, ao contrário do ladrão, que não marca o horário de chegar, no momento do nascimento, essa mulher tem lá as suas contrações, dizendo, olha, agora realmente a criança está nascendo. Então, este é o momento que os ímpios vão ter que viver, e é inevitável. A figura do parto está dizendo, como a mulher não tem como, não, eu não vou dar a luz, não, essa criança não vai nascer, eu me nego a viver esse momento de dor, essa dor de parto, não tem como escapar. Como a mulher não escapa da dor do parto, ou das consequências do parto, o ímpio também não vai escapar dos seus ais e dos seus gemidos diante de Deus. Bom, agora fica uma última pergunta aqui. Depois que trabalhamos as figuras, fica aqui uma pergunta para findarmos esse estudo. Como a igreja deve se preparar ou está se preparando para a volta de Jesus, para o seu arrebatamento? Primeiro, queridos, com essa convicção de que a volta de Jesus é certa. Jesus diz, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, Mateus capítulo 24, nem os anjos, nem o filho, senão o Pai. E ele diz, no versículo 35, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Primeiro aspecto da igreja é ter essa consciência de que a volta de Jesus é certa, é inevitável. Como Paulo diz, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem. Vem como ladrão da noite, vem como a criança, a mulher que está no ponto final da sua gestação. Assim é certa a vinda do Senhor Jesus. E, meus queridos, esse é o ponto primordial para nós, tá? Saber que a volta de Jesus é certa. E o segundo ponto que a igreja precisa saber é se ela está devidamente ornamentada para esse momento. Porque Jesus não vem buscar, tem só um momento aqui, eu acho que é para me dar alguma ajuda. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é para me dar alguma ajuda, algum suporte. O Malfato está ligando aqui. Então, queridos, o outro ponto fundamental que nós temos aqui, importantíssimo, é que a igreja precisa saber se ela está convenientemente vestida para a volta de Jesus. O que Paulo diz aqui? Revestir é vestir de novo. Revestir da couraça da fé, do amor e tomar o capacete da esperança. Notaram as três palavras? Fé, amor e esperança. Essa tríade que faz parte da vida cristã. Essa bela tríade da vida cristã. Lá em 1 Coríntios, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o principal desses é o amor. E Paulo, aqui, ele está falando exatamente sobre isso. Revestivos é vestir de novo dessa fé. Tenha certeza que a sua fé não está sendo abalada pelas crises da vida, pelas lutas da vida. Esteja revestido do amor. Tenha certeza que o seu amor não está se esfriando. Tenha convicção disso. E tenha certeza de que você não está perdendo a sua esperança. Então, essas três palavrinhas que Paulo colocam aqui é a grande tríade da vida cristã. A grande tríade, a fé, a esperança e o amor. Bom, queridos,
Esta é a palavra que nós teríamos para trazer aqui, e ele fala duas palavrinhas no final. Quais são as duas últimas palavrinhas de Paulo no final? Consolai-vos e edificai-vos mutuamente. Consolação e edificação. Olha, vou dizer para você, como pastor, se alguém quiser uma mensagem de consolo dentro da Bíblia, uma mensagem de edificação dentro da Bíblia, eu vou dizer, meu irmão, vou falar sobre a volta de Jesus. Isso não tem forma melhor da gente trazer consolo ao coração e de nos edificar do que a volta de Jesus. Porque tudo o que a gente quer é um novo momento, é um novo capítulo, é uma nova fase, é uma nova história na nossa vida. Bom, queridos, por que tudo isso? Já vou finalizar. Por que tudo isso? Porque Jesus veio ao mundo. Porque Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, está sentado à direita de Deus e tem a grande promessa: não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós mesmos, e virei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, que Deus te abençoe, um grande abraço, que você tenha uma noite abençoada, um final de semana abençoado, estaremos juntos na igreja neste final de semana. Grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus, Deus os abençoe.